Nesse vídeo quero expor não só meu relacionamento com os livros, mas também relembrar um pouco da própria história da escrita e do livro. Tentarei também responder o que são bons livros, claro, que é o nosso tema principal. E começando por explicar como surgiu a escrita e a invenção do livro, dos primeiros livros, né, os livros mais primitivos, que foram as primeiras tentativas para se perpetuar pensamentos e ideias das pessoas que escreviam. Também chamarei atenção para a história peculiar da evolução da escrita no Oriente distante, né? China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Em seguida contarei sobre os meus primeiros contatos com os livros, né? E também a forma como desenvolvi o gosto e o amor aos livros, embora essa passagem tenha sido feita de uma maneira não recomendada, que foi através da leitura de gibis e tipo Pato Donald, Tio Patinhas, e também romances baratos, né, que se comprava em bancas de jornais. E criticarei então a forma como se trata o ensino, ou como se tenta, né, nas escolas, se tenta incutir no estudante o amor ao livro, ou pelo menos o hábito de leitura, e que, no entanto, acaba criando aversão aos livros. E eu acredito que isso é um problema de equívoco pedagógico. E terminarei falando da importância dos livros para imortalizar ideias e pensamentos de pensadores de qualquer época, né? Para isso destacarei os livros de Platão e Aristóteles, como exemplo de eternidade dos seus pensamentos e conceitos, que foram preservados em livros. E chamarei a atenção para a incrível jornada desses escritos em sua longa viagem ao longo dos séculos, milênio, né, até chegar até nós. E afinal eles foram escritos há quase 2.500 anos, e é incrível que eles tenham chegado até nós, e hoje nós possamos, é possível para nós compartilhar com as ideias e pensamentos desses escritores do mundo grego clássico, né? E não só eles, teve diversos outros escritores cujos livros, ou com uma parte dos seus livros, chegaram até nós. Bem, mas vamos direto ao assunto do nosso vídeo. Vamos lá. É importante a gente definir os livros, né? Porque existem livros e existem livros, bons livros e maus livros. Então é importante fazer uma distinção em relação ao que está entre a capa e a contracapa do livro. Mas é difícil definir, embora, como quase tudo na vida tem seus dois lados, né? Há livros que são, por exemplo, verdadeiros venenos para o cérebro humano. Por exemplo, existem livros de bruxarias, terrorismo, manual de maldades, e até aqueles de crenças esquizofrênicas, né, e etc. Tem muito livro sem valor ou até perigoso. Mas a pergunta que interessa é o que são bons livros, né? Primeiro é importante saber que os livros são apenas meios, né? São meios físicos, né? Pelo menos quando se trata do livro de papel. Apesar de que hoje já existem os meios virtuais, né? Os chamados livros eletrônicos. Mas de qualquer forma, o que nós vamos falar aqui é dos livros físicos, né, de papel. E como eles são apenas meio, dentro dos livros cabe qualquer ideia, qualquer coisa, né?
pois o seu conteúdo não passa de símbolos, né? São letras, e as letras se unem em palavras, e as palavras formam sentenças, formam orações, e aquele que aprendeu a ler bem vai então vai ter ideias, sentimentos, pensamentos enquanto lê. E os livros transmitem conhecimentos, né? De qualquer forma, eles transmitem conhecimentos. Isso quer dizer que é possível ver entre a capa e a contracapa, como eu estava falando, todo tipo de associação de símbolos, né? Formando qualquer tipo de ideia, imagem e histórias, explicações sobre a realidade ou não. Entre a capa e a contracapa cabe muita coisa. E por isso é que existem bons livros e maus livros. E livros que são até nocivos à mente humana, né? E existem livros que transmitem mentiras, né? Difundem mentiras, falácias, desatinos. Tem livro para todo gosto. E tem livros que são armadilhas para a mente, assim, fraca, ingênua. Mas antes de penetrar nesse assunto, primeiro vamos lembrar um pouco da história da invenção do livro. Lógico que para inventar o livro foi preciso primeiro inventar a escrita. E esse inicial foi um processo bastante lento, levou séculos, mas houve progresso, sempre progredindo, né? Primeiro tentaram criar figuras do que desejavam retratar. Foi a escrita pictórica, né? A escrita egípcia. Depois, na Mesopotâmia, criaram uma escrita que ficou conhecida como escrita cuneiforme, mas ela não foi para frente, não se desenvolveu ou não se espalhou. E, por fim, por um bom tempo, foi se tentando criar símbolos mais abstratos para descrever os objetos, para descrever as coisas, e principalmente para descrever sentimentos, intenções. E isso foi diversos povos fizeram essa tentativa. A maioria não foi muito para frente, mas os fenícios aproveitaram essa ideia que circulava, esses riscos, né, que circulavam, e desenvolveram ele mais ou menos no século XII a.C., acreditam, né, os especialistas, os estudiosos, e a partir daí eles formaram uma espécie de alfabeto, né, com letras, só que eram apenas consoantes. E com isso eles podiam fazer anotações, enviar mensagem, eles eram um povo comerciantes, né? E viajavam por todo o Mediterrâneo comercializando mercadorias, e essas anotações eram importantes para eles. Por volta do século VIII, mais ou menos, ou talvez até antes, essa escrita chegou aos gregos. E então houve um aperfeiçoamento, né? Os gregos adaptaram esse alfabeto fenício, acrescentaram vogais, porque inicialmente ele não tinha as vogais, e por volta mais ou menos do século VIII, essa transição já havia concluído. Já haviam criado o alfabeto grego clássico, né, como nós conhecemos hoje. E com esse alfabeto, com esse alfabeto, os grandes filósofos e os sábios do mundo clássico realizaram seus escritos, né, redigiram seus escritos, uma parte desses escritos conseguiram chegar até nós. Assim, com aquele conjunto de letras, né, do alfa e o ômega, os gregos do século VII, VI, V, IV e por aí afora desenvolveram uma riquíssima literatura filosófica, científica, teatral,
e que foram a gênese, né, de todo o mundo cultural do Ocidente, e que o Ocidente construiu nos últimos milênios, né? Então, o nosso alfabeto da cultura ocidental, né, o alfabeto que nós praticamos no mundo ocidental, chamado alfabeto latino, embora inspirado no... Aliás, ele deriva do grego, né, da escrita grega, mas ainda lembra alguma coisa da sua fase pictórica, né? Por exemplo, o A representava a cabeça de um boi. E os gregos, só inverteram a posição, deixaram a cabeça para baixo, né? E isso é mantido até hoje no nosso alfabeto. Então, o importante é que é uma representação fonética e totalmente abstrata, né? E a nossa grafia latina, ela pode ser adaptada para qualquer idioma, e como hoje ele é usado, né, a partir do latim, ele é usado por dezenas de línguas diferentes. Agora, no Oriente, principalmente no Oriente mais distante, a escrita evoluiu de forma totalmente independente. Na China, a representação gráfica da escrita, chamada logograma ou sinograma, é inspirada em desenhos pictóricos e representa palavras e não letras. Não representa letras individuais. O problema é que ele tem símbolos imensos, né? É quase inesgotável, né? Já catalogaram 80 mil símbolos que representam palavras, frases, e não chegaram ao fim. No Japão foi desenvolvido um sistema copiado do sinograma chinês, né? Mas, de certa forma, eles simplificaram um pouco, né? Porque criaram 3 grupos, sendo que apenas um deles é diretamente influenciado pelo chinês, que é o kanji. Nas Coreias já houve um rompimento com esse ideograma chinês, né? Em 1446, mais ou menos, foi lançado oficialmente um sistema de alfabeto puramente fonético, né? Limitado a um bloco silábico de 24 caracteres, e o que é uma inovação bastante significativa, talvez inspirada no alfabeto latino. E essa nova forma de escrita foi chamada de Hangul. Bem, depois dessa viagem pelo passado, vamos agora falar da minha própria experiência, de relacionamento com livros. Para mim, bons livros foram, nesses muitos anos de íntimo convívio com todo tipo de literatura, os bons livros foram aqueles que me ensinavam coisas úteis, né, benéficas para a mente, né, que me faziam ver o mundo de uma maneira nova, mais profunda, mais significativa, porque através dos livros eu sempre tentava aprender a viver. O livro foi minha fonte de busca de conhecimento, uma das minhas fontes, né? Talvez a fonte principal. E lembro que uma vez eu fui à livraria e comprei um manual de eletricista, porque eu queria aprender a fazer uma instalação elétrica em minha casa sem que precisasse pagar um profissional. E também peguei emprestado na biblioteca, alguns cheguei a comprar, e esses livros estão até hoje na minha biblioteca. Mas eu peguei na biblioteca livros para aprender sobre outros assuntos, tipo economia, psicologia, sociologia. O de economia, por exemplo, eu peguei para tentar entender o que era inflação, por exemplo, porque eu não conseguia ter uma explicação clara
nos meios de comunicação, né? E também na época que eu rompi com a religião, eu precisei buscar resposta para minhas inquietações, as perguntas que eu fazia a mim mesmo, e eu procurei então buscar respostas em leituras, né? Lendo outros livros que não os livros religiosos, de forma que pudesse me orientar ou ser uma espécie de baliza para os passos que eu queria dar, né, fora da religião fechada ali, daquela seita, né? Então, as leituras foram uma forma de eu abrir a minha mente em busca de explicações para aqueles questionamentos que eu fazia para mim mesmo. E li também história de ficção, né? Li muito. As mais populares não ensinam muito, mas sempre a gente aprende alguma coisa. E também, claro, li os livros, livros da grande literatura, escritores do mundo inteiro, né? Ou pelo menos de uma boa parte do mundo ocidental. Eu procurei ler os grandes romances. Por exemplo, eu posso começar com o Brasil. Eu li Machado de Assis, li também Érico Veríssimo. Me lembro do seu poético livro Olhai os Lírios do Campo. Agora, curioso foi quando eu li José de Alencar. Eu me apaixonei pelo livro Iracema. Foi difícil ler naquele estágio da minha vida. Eu não tinha um vocabulário muito grande de português, né? Então, em cada página havia sempre alguma palavra desconhecida. E eu tinha então que consultar o dicionário e escrevia no canto do livro, na beira do livro, o significado da palavra. Tinha página que eu não conhecia 2, 3 palavras, então eu escrevia e devo ter ainda esse livro com as anotações até hoje. E na literatura estrangeira posso citar, por exemplo, a literatura francesa, né? Victor Hugo, Balzac e tantos outros. Na literatura inglesa, eu lembro Charles Dickens, Jane Austen e, é claro, o maior de todos, né, William Shakespeare. Depois li também a literatura russa, né, Tolstói, Dostoiévski, Gorky e outros. Agora, assim, uma literatura que eu mais me identifiquei, assim, em termos de estilo, né, a forma de ver o mundo, que parecia casar melhor com a forma como eu vejo o mundo, foi a literatura norte-americana. Vamos lembrar aqui Allan Poe, Hemingway, né, que eu fui fã de Hemingway, Melville, Mark Twain. Eu li o livro As Aventuras de Tom Sawyer e o outro Huckleberry Finn. Li diversas vezes, eu me encantava com aquela história. Eu me envolvi muito com essas histórias, essas ficções. Mas o importante é voltar aos livros que transmitem conhecimentos, principalmente conhecimentos práticos, conhecimentos culturais, né, e científicos. Posso citar os livros de histórias, né, que são também grandes meios de receber lições de vida. Não tem o ditado que diz que ler a história para não repetir os erros? Pois bem, nisso se inclui inclusive as biografias de grandes políticos, de grandes escritores, de grandes cientistas, de grandes pensadores. Agora, o meu relacionamento com livros, ou minha afeição aos livros, né, não foi ensinado nas escolas. A maioria das pessoas que conheço desenvolveram traumas com relação a livros. Por que isso acontece? Eu imagino que a questão é que as grades curriculares das escolas parte do princípio, aliás, correto,
de que a leitura é necessária ao desenvolvimento saudável da mente. O problema é a maneira como tentam incutir no aluno o amor à leitura. É um problema pedagógico. Quanto mais obrigam o aluno a ler livros normalmente chatos, mais eles vão odiar livros em geral. É claro que existe uma forma de desenvolver no estudante o interesse pela leitura e até o amor aos livros. Mas para isso é preciso criar um ambiente que leve a esses sentimentos, e também é importante e fundamental apresentar uma literatura amigável, fácil, imaginativa, e numa linguagem atual, pelo menos para início, né? Porque, na verdade, na medida em que a gente vai lendo, pelo menos foi o que aconteceu comigo, você vai aceitando complexidade, vai aceitando ler livros mais difíceis, mais profundos. É uma evolução. O ideal é começar com livros simples, livros mais, digamos, baratos, né, mais populares, e aos poucos ir aprofundando na leitura, seja ela da literatura ficcional quanto da literatura filosófica, científica, geralmente de conhecer o ser humano, a vida humana, a história humana, que é um assunto inesgotável, né? A maioria das pessoas não tem nenhum interesse por livros. Eu percebia que 90% das pessoas que iam, ou que vêm até hoje, né, e vêm me visitar e olham minha biblioteca, eles não sentem nada especial. O máximo que ouço é eles perguntando assim: nossa, quantos livros você tem aqui? Você já leu tudo isso? E tem alguns até que dizem assim: eu não consigo ler nenhum livro. Você vê, qualquer um de nós sabe ou conhece aquelas pessoas que amam o carro. Eu tenho um amigo assim, sempre vejo ele lavando o seu carrinho, polindo, passando aspirador por dentro, botando perfume no seu interior. Ele tem um amor imenso pelo seu carro. E como ele desenvolveu esse amor ao carro? Todo mundo vai concordar que não foi na escola. Pode ter sido que seu pai tenha dado exemplo, né? Digamos que o pai também gostava de carro. Mas pode ser que tenha desenvolvido isso espontaneamente. Por acaso, e talvez só por meio de estudos da sua história psicológica, que se possa descobrir por que ele tem esse amor ao carro. Porque a afeição ao livro, principalmente a afeição ao livro bom, acontece da mesma maneira. Pode ser por influência dos pais, ou pode ser meio por acaso, né? Ou espontaneamente. Eu, por exemplo, cheguei aos livros por imposição de meus pais. Vivi num ambiente religioso em que ler a palavra de Deus era uma obrigação diária. Meu pai já havia feito uma revolução em sua vida. Saíra assim por influência da religião, do quase analfabetismo, né, transformou-se num profundo estudioso da Bíblia. E para isso ele se submeteu a aprender a ler com mais técnica, né, com mais desenvoltura, entender os textos, ampliar o vocabulário. Tudo isso ele fez enquanto eu estava crescendo, né, porque eu sou o filho mais velho e acompanhei toda essa evolução dele. Assim, né, quando mais tarde me afastei da religião, cresceu em mim o desejo de explorar outros livros que não os religiosos. Eu queria ver como eram os livros que versavam sobre outros assuntos. Imagino que a evolução da minha afeição aos livros seria condenada pela pedagogia oficial, porque depois que saí dos livros religiosos, conheci primeiro os livros populares,
que se vendiam nas bancas de revistas. E comprava aqueles livrinhos de bolso, né, de ficção, aventura de faroeste, espionagem, histórias policiais, essas coisas. Li muito os chamados gibis ilustrados, né? Tio Patinhas, como já disse, Pato Donald. Bem, mas para encerrar essa nossa conversa, eu vou tentar mostrar a importância, a perenidade e o poder que o livro tem como forma de armazenar conhecimentos, né? Sejam eles práticos ou científicos, filosóficos ou de mero entretenimento. Por exemplo, vou pegar um livro aqui. Por exemplo, esse livro aqui, ó. Platão, a República. Esse livro foi escrito há mais de 2.400 anos, talvez, né? E está aqui até hoje. Ele está presente para qualquer cidadão do mundo, né? Ele tem praticamente em todas as línguas, não se perdeu, né? A maioria, praticamente quase 100% das obras de Platão se sobreviveram até hoje, e nós temos a oportunidade de ler o que Platão pensava, as ideias de Platão, os sentimentos de Platão, como ele encarava o mundo. Tudo isso está presente aqui nesse livro que ele escreveu há 2.400 e poucos anos. Isso foi possível com a invenção da escrita e do livro. Tem um outro aqui, que é o de esse aqui, ó. Vocês vão ver aí no Ética Nicômaco de Aristóteles. Ele foi escrito um pouquinho depois do livro de Platão, um pouco depois. Aristóteles era discípulo de Platão, né? E ele escreveu diversos livros, uma boa parte chegou até nós. E é incrível saber que esse livro teve uma trajetória até meio por acaso sobreviveu, e foram preservados por seus discípulos, admiradores e os filósofos ao longo dos séculos seguintes, né, até chegar à invenção da imprensa, né? Quando inventou a imprensa, ficou mais fácil, digamos, popularizar esses livros, né, escritos por esses grandes filósofos da época clássica da Grécia, né? E com a invenção da imprensa, o livro se popularizou imensamente, né? Eles puderam, inclusive, sair do meio intelectual, dos estudiosos, para a grande massa. Assim, esses livros chegaram até nós, né? Tem um caso curioso, que é esse aqui, ó. Esse livrinho aqui. Esse livrinho aqui. Ele é um livro que conta uma biografia dos últimos dias de Sócrates, o maior dos filósofos da antiguidade, né? Ele foi mestre de Platão. E Platão, apesar de que ele não escrevia, Platão garantiu a sua eternidade descrevendo como era Sócrates e como pensava, como ele divulgava suas ideias para a sociedade, e ele foi imortalizado nessa historinha chamado Apologia de Sócrates, que é o processo de julgamento e condenação de Sócrates à morte, inclusive. E Sócrates tinha mais ou menos 70 anos, como foi julgado exatamente por suas ideias, por sua forma de se comunicar, né, pelos discípulos que ele conquistava. E então foi condenado por, pelo menos, havia duas acusações mais pesadas, né? Que era dele tinha inventado novos deuses, que não os deuses
reconhecidos pela tradição grega e que também corrompia os jovens, né? Você vê, ele está todo esgarçado, amarelado, foi manuseado, está todo riscado por dentro. Eu comprei ele em 1975. Ele está então há mais de 50 anos comigo. O importante é, nesse vídeo, eu quero deixar bem claro isso, que a importância do livro. O livro, ele torna as ideias de grandes escritores eternas. Elas nunca vão ser perdidas enquanto houver meios de imortalizar, de descrever, de repetir as suas ideias, seus pensamentos, e as lições de vidas que eles deram para nós estão todas armazenadas num livro. Então os livros eles retratam vidas humanas, dramas, tragédias, guerras, crenças, existência de outras formas que seriam esquecidas após algumas gerações. E os bons livros são como baús, onde são guardados os tesouros da trajetória histórica de toda a humanidade, né? São tesouros que podem ser usufruídos por qualquer um de nós indefinidamente, em qualquer lugar e hora, por qualquer um de nós, e em todos os tempos, né? É isso. Nos comentários abaixo vou postar alguns links de outros vídeos que falam sobre a importância do hábito de leitura. Bom, é só. Muito obrigado por estar comigo ao longo desse vídeo. Se gostou dê o seu positivo, né? Indique para os amigos. Se inscreva se ainda não está inscrito. E não perca o próximo vídeo que estou preparando, né? Ele vai intitular-se Quem é mais fácil de ser enganado? Até lá.